Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ítalo de Moraes, sejam muito bem-vindos ao canal Quero é Medicina. Eu sou estudante de Medicina pela Universidade Federal do Paraná e eu quero te ajudar para que você também consiga alcançar o seu sonho. E no vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito importante que muitas pessoas perguntam para mim. É frequente essa pergunta: como conseguir melhorar em exatas, principalmente em ciências da natureza? Então eu resolvi fazer esse vídeo para responder a seguinte pergunta: como eu consegui quase gabaritar Ciências da Natureza no Enem 2020? Eu acertei 41 questões de 44, lembre-se que uma foi anulada, e consegui 815,9 pontos em Ciências da Natureza, uma ótima pontuação pelo TRI. E eu já quero te pedir que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para você receber todas as novidades que estão por vir. Aproveite também para deixar logo seu like e assim você vai me ajudar a trazer mais conteúdos. Então agora vamos voltar para a ciência da natureza, inclusive matemática. Então quando me fazem essa pergunta em relação à ciência da natureza, como eu posso avançar mais, como eu posso finalmente aprender, por exemplo, física, a primeira coisa que eu já respondo é o seguinte: você tem que ter uma boa base de cada matéria. Mas por que isso? Porque os conhecimentos de ciência da natureza e de matemática dependem muito da base. Então, se você imaginar como se fosse uma pirâmide, se todos esses conhecimentos fossem a pirâmide, a base dessa pirâmide é de suma importância para que você consiga completar essa pirâmide. E aqui eu quero que você tome cuidado com uma coisa muito recorrente também, que é os alunos quererem avançar essa pirâmide para assuntos mais difíceis, mais avançados, achando que assim vão realmente aprender natureza ou matemática. Só que essa base vai te dar muito mais pontos no Enem do que a parte de cima da pirâmide. Então não adianta você querer correr, principalmente nas escolas e pré-vestibulares, há um avanço muito rápido em relação ao cronograma. Então você às vezes quer dar conta desse cronograma, às vezes você deixa as matérias básicas para lá e tenta nas avançadas. Só que isso é muito perigoso, porque, como eu já falei, para o Enem o mais importante é a base dessa pirâmide. Então não tem problema nenhum você voltar à base para realmente dominá-la, realmente aprender a fundo essas partes básicas, porque sem elas pode acontecer um grande problema. É de chegar no final do ano, chegar perto do Enem, você ainda não ter dominado bem as matérias e assim não conseguir tirar uma pontuação muito boa no Enem. Aí você pode falar: certo, Ítalo, entendi que há uma pirâmide para matemática, para cada matéria de ciência da natureza, que essa base dessa pirâmide ela é mais larga, ela é mais importante, dá a base para que eu consiga subir, escalar nas matérias. Beleza. Então vamos para a prática mesmo. Como é que funciona essa base? O que faz parte dessa base? Então vamos lá, falando de base mesmo, envolvendo todas essas matérias. A base é matemática básica. Mas por que isso? Porque sem a matemática básica você não consegue entender bem as principais matérias de física, você não consegue se desenvolver bem química. Além disso, as questões de matemática básica do Enem, que compõem a maior parte das questões, são as mais importantes, que vão te dar maior quantidade de pontos na sua média final. Então agora eu vou te falar o que é exatamente essa matemática básica, que vai te ajudar em matemática, vai te ajudar em ciência da natureza. Você vai ficar muito mais rápido na prova do Enem. Então, primeiro vem as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Além disso, é muito bom que você saiba bem a tabuada, para conseguir ter muito mais velocidade nos cálculos. A partir daí, você pode começar a avançar um pouco mais, por exemplo, para critérios de divisibilidade, MMC, MDC, propriedade de fração, radiciação, potenciação, razão e proporção, porcentagem, regra de 3, equações, função de primeiro grau, geometria espacial de posição, a base da estatística, média aritmética, moda, mediana. E se você for notar, esses conhecimentos englobam a maior parte das questões de matemática do Enem. Então a partir daí você já vê como é importante ter essa base muito bem solidificada na sua memória e nas suas competências. Agora eu vou falar de biologia, que é a matéria mais importante de ciência da natureza. Por quê? Porque a maior parte das questões fáceis é de biologia. E o principal conhecimento da parte básica de biologia é ecologia, que a maior parte das questões de biologia são de ecologia. Então você entendeu os conceitos básicos, a relação entre os animais, entre os seres, os biomas e principalmente os problemas ambientais que envolvem todo esse contexto. E depois você tem que entender pelo menos o básico de 3 assuntos importantes: bioquímica, citologia e genética. Mas por que isso? Porque esses 3 assuntos servirão de base para você conseguir avançar para os assuntos mais difíceis. Não tem como você ver a parte mais avançada de genética sem conhecer, por exemplo, a primeira lei de Mendel. A bioquímica vai te mostrar a composição básica dos seres vivos e como é que você vai entender os processos envolvidos nos seres vivos sem entender a bioquímica. A citologia vai tratar das unidades básicas dos seres vivos, as células. Então veja como é importante dominar essas matérias. A segunda matéria mais importante de ciência da natureza
natureza é química, que ela fica no meio termo de dificuldade. Então agora eu vou te falar os principais assuntos de química que você deve dominar para conseguir avançar nessa matéria. Então o primeiro é a atomística. A química depende muito de você saber o que é o átomo, as moléculas subatômicas, como funcionam os elétrons. Depois você tem que entender bem as ligações químicas e a polaridade das moléculas, porque o Enem cobra isso, é de suma importância, que vai te ajudar, por exemplo, a entender melhor os problemas ambientais, vai te ajudar muito em estequiometria, como é que você vai ver a formação dos íons, por exemplo, e as proporções de carga. Além disso, é de suma importância que você entenda as funções inorgânicas. Ácido, base, sal, óxido e os principais íons cobrados pelo Enem. Então vamos voltar ao nosso exemplo da estequiometria. Como que você vai conseguir fazer uma proporção estequiométrica se você não conhece, por exemplo, quando você colocar um sal em água, como ele vai se separar, quais serão as cargas, quais serão os íons envolvidos. Como você vai saber a afinidade entre os compostos se você não conhece bem a polaridade, que o Enem gosta muito de cobrar. Agora vamos falar sobre uma das matérias mais temidas, física. Então, para entender física, você precisa entender o básico do básico, que é o seguinte: você conhecer as grandezas escalares, os vetores, como você acha um vetor resultante, analisar todas as grandezas envolvidas. E um fator muito importante, quando você vai fazer uma questão de física, você olha lá os diversos dados, preste atenção em todas as grandezas desses dados, que pode inclusive até te ajudar a saber qual fórmula você deve utilizar. Parte de elétrica, você conhecer o que é corrente elétrica, tensão, como funciona o movimento dos elétrons em um sistema, os processos de eletrização, a teoria básica de ondulatória, que o Enem cobra demais, a equação fundamental da ondulatória, fenômenos ondulatórios, outros assuntos importantes, movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Entender bem as leis de Newton, além da parte de energia, sempre relacionando com potência, rendimento, você vai começar a entender cada vez mais a inter-relação entre todos esses assuntos. Então, galera, depois que vocês aprenderem muito bem essas bases, essas matérias básicas de cada uma, aí sim você vai conseguir se desenvolver muito mais na natureza. Não adianta você tentar ficar quebrando a cabeça em matérias muito complexas se você não dominar bem essas bases. Então veja que não há hack, não há aquele negócio de você talvez apertar o botão e fiquei bom em natureza. Veja que é um processo contínuo que você tem que se dedicar constantemente a essa base de cada matéria. Lembre-se sempre dessa analogia da pirâmide. Você tem que construir a base da pirâmide de matemática, de biologia, química e de física. E só assim você vai conseguir aumentar a altura da sua pirâmide e avançar muito mais nessas matérias. Então, gente, eu espero que eu tenha respondido bem essa pergunta. Tentei trazer aqui de maneira prática quais assuntos você deve priorizar. Lembro novamente, deixe seu like e inscreva-se para você receber todas as novidades desse canal. E coloque aí nos comentários se você já domina bem essa base ou então se você vai dominar e com certeza vai dar o seu melhor para avançar nas matérias de exatas no Enem, que são as mais importantes depois da redação. Siga-me também no Instagram, @queromedicina, que eu dou diversas dicas para que você melhore cada vez mais sua preparação para o Enem. Acesse também o meu site queromedicina.com.br para que você tenha acesso a materiais complementares. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.